Na Web Rádio Amparo, Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo. Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus. Essas são as Gotas de Teologia e a gente está começando um mês muito especial aqui na Web Rádio Amparo. A gente sabe que setembro é mês de quê? Setembro é mês da Bíblia, é o mês da Palavra de Deus, e a gente vai continuar refletindo a Palavra de Deus no Evangelho de São Marcos. A gente está todo final de semana firmes e fortes no nosso aprofundamento teológico deste que é o Evangelho escolhido pela Igreja a ser refletido durante todo este ano litúrgico. A gente vai pegar uma gota agora do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 a 12. Eu vou ler para você e depois a gente vai mergulhar nesse trechinho. A cura de um paralítico, capítulo 2, versículo 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus tornou a entrar em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. E tanta gente se aglomerou ali que não havia mais lugar nem sequer diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Chegavam alguns trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 homens. E como não pudessem levar até ele por causa da multidão, descobriram o telhado em cima do lugar onde ele estava e, abrindo um buraco, fizeram descer a maca na qual estava deitado o paralítico. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam ali sentados e refletiam em seus corações: por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar os pecados a não ser Deus somente? Jesus, percebendo logo em seu espírito que raciocinavam assim como eles mesmos, lhes disse: por que fazeis tais raciocínios em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma a tua maca e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados na terra, diz ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. O homem se levantou, tomou logo a maca e saiu diante de todos, de modo que todos se extasiavam e davam glória a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Meu querido, minha querida, esse capítulo 2 ele abre uma nova etapa do ministério de Jesus com a cura do paralítico. A gente, desde este episódio até o capítulo 3, versículo 6, a gente vai encontrar 5 sinais de controvérsias de Jesus com as autoridades e aí a culminância na decisão de eliminar Jesus. As curas terão de agora em diante uma conotação polêmica. De um lado, estarão aqueles que creem e se ajuntam para obter um favor de Jesus. E do outro, estarão os protagonistas das calúnias e da difamação. Queridos, muitos exegetas interpretam este bloco de controvérsias como fazendo parte de uma coleção pré-marcana. O que seria isso? Seria um grupo de textos, de excertos anteriores à própria composição do Evangelho de Marcos. E é nesse sentido que o evangelista encontra, insere na perspectiva já refletida pelas comunidades primitivas. Dentro desse conjunto de conflitos, existe um teólogo que acredita que estejam elementos importantes e sintéticos apresentando a morte de Jesus, por exemplo, no capítulo 2, versículo 20, e o plano contra a vida do Mestre, no capítulo 3, versículo 6. E ainda um conjunto de textos em que aparece uma exaltação do sofrimento e da dor. Ao narrar o plano de busca e destruição do Sinédrio contra Jesus, capítulo 11, versículo 18,
E o poder dos fariseus e herodianos, capítulo 12, versículo 12 a 13, 11 a 27, o redator do Evangelho estaria trabalhando um material já encontrado e coloca nos fariseus e herodianos a responsabilidade do plano de morte, lá no capítulo 3, versículo 6. Essa pequena síntese, nesta pequena síntese, a gente poderia encontrar uma chave de leitura do plano geral da obra, que coloca em campos opostos os dois grandes esquemas de tensão que começam a crescer. De um lado, portanto, está a autoridade inquestionável e insuperável de Jesus, capítulo 1, versículo 27. E do outro, o esquema de rejeição e perseguição dos judeus, capítulo 3, versículo 6. Perceba então que a partir desse instante começa a crescer essa tensão, esse conflito, esse mal-estar entre Jesus, não é, a sua autoridade, o seu agir, o seu falar, o seu comportamento, e por um outro lado, aqueles que não cedem em seus corações aos apelos de Jesus através de suas palavras e de suas obras, mas persistem em manterem-se em algo fora daquilo que é o projeto de Deus para a humanidade. Portanto, rejeitam e perseguem tudo aquilo que vem de Jesus. Dentro desta ótica estariam todas as outras coleções ou sumários do Evangelho, particularmente as tensões em torno do perdão, do jejum, do sábado e acusações de blasfêmia e possessão. O uso destes sumários, desses resumos, eles têm, para além de uma tensão entre Jesus e os seus adversários, então, uma finalidade didática na preparação do discipulado em relação às exigências do reino de Deus, conversão e crença no Evangelho. Querido, então, este é um trecho importantíssimo para a pedagogia de Jesus em relação à formação dos seus discípulos. Jesus parece querer reforçar este anúncio para aqueles que o seguem. Efetivamente acontecerão momentos de tensão, de certa forma, uma oposição entre aqueles que se colocam contrários ao anúncio do reino de Deus e, portanto, tramam ardilosamente a morte e a ruína de Jesus e, consequentemente, dos seus seguidores, e, por um outro lado, aqueles que se colocam no segmento de Jesus conscientes dessa realidade. O discípulo não é alguém iludido, alguém enganado, alguém que deverá se surpreender com essas realidades quando se deparam na sua vida. Seguir Jesus significa necessariamente, em algum momento ou em alguns momentos, passar por esses momentos e essas realidades de tensão. Então, esse é o grande destaque da nossa reflexão de hoje. E eu quero convidar você, nesse momento, nesse trechinho, começando o mês da Bíblia, no final de semana, onde a gente tem, hoje, inclusive, sábado, e se você estiver ouvindo esse programa no domingo, onde acontece a reprise, no mesmo horário de sábado, às 13 horas, dia da independência, não é? Do Brasil, dia 7 de setembro, a abrir o nosso coração para a ação do Espírito Santo, que faz com que essa palavra opere essa independência no nosso coração, independência em relação ao pecado, independência em relação às coisas que nos escravizam e, simultaneamente, nos torne cada vez mais dependentes da palavra de Deus, dependentes da ação da sua graça em nossas vidas. É isso que eu desejo para você, para mim, para todos os nossos queridos ouvintes da Web Rádio Amparo, que essa palavra, sendo aprofundada teologicamente, encontre um bom terreno na nossa história e, pouco a pouco, a gente se assemelhe a esse discípulo que Jesus tanto deseja
segundo o seu coração, um discípulo preparado e capacitado para seguir o Mestre. A gente se encontra então no próximo final de semana. A gente está avançando devagarinho em alguns trechos do Evangelho de Marcos e eu encontro você, se Deus quiser, no próximo final de semana para mais algumas gotas de teologia. Um abraço, a paz de Jesus. Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo.